Arro, arroquins, Renata Barreto chegando para mais uma transmissão galáctica, hoje iniciando a onda encantada da lua vermelha. A lua é a energia que fala sobre as emoções, sobre o fluxo, sobre o soltar o controle, sobre expressar-se, não reprimir-se, toda essa parte do nosso mundo emocional que, nossa, como a gente negligencia. Na verdade, o mundo emocional é um mundo bastante forte e o que mais acontece é que a gente tem medo de toda essa emoção. Né? É como se você entrasse no mar pela primeira vez e você tivesse medo de toda aquela água. Então, o que acontece é que ou as pessoas se afastam, se bloqueiam, se fecham, com medo de toda essa intensidade que a emoção traz, com medo da dor, com medo do sofrimento. Mas, lembrando que quando se fecha para a dor e para o sofrimento, também se fecha para tudo que é positivo, se fecha para o amor. Ou então as pessoas chafurdam, né, eu brinco que chafurdam naquilo. Então são as pessoas que são muito emocionais e que não têm nenhum equilíbrio e que tudo é muito intenso, tudo dói muito, tudo é muito difícil. Então essas 2 polaridades, né, são os 2 extremos de uma mesma energia, de uma mesma frequência, que a gente precisa sempre procurar modular. Então nem a gente vai fechar e nem a gente vai abrir demais a ponto de não encontrar até uma racionalidade dentro dessa emoção, né, se entregar demais à emoção. Então, é um exercício diário de aprender a lidar com isso, porque dentro da nossa sociedade, da forma como a gente é criado, da forma como a gente aprende as coisas na escola, tudo é muito no mundo mental. Existem 4 mundos principais na nossa existência, assim. Existe o mundo mental, o mundo emocional, o mundo energético, espiritual, podemos chamar assim, e o mundo físico. Então, dentro da sociedade, da forma como a nossa sociedade é constituída, tudo é muito racional, tudo é muito mental. O aprendizado vem muito pela mente, pelo cérebro, pela repetição, pela decoreba, até pelas experiências, mas é tudo muito racionalizado. E a energia da lua, ela é justamente o oposto disso, né? Ela é o sentir. Então, quantas vezes a gente sente que não deve fazer alguma coisa, mas a gente não dá ouvidos porque a nossa mente ou quer fazer ou acha que é por aquele caminho e a gente vai e se dá mal. Então, a gente não está acostumado a ouvir as nossas emoções, justamente porque ouvir as emoções traz esse senso de fraqueza, de vulnerabilidade, de não ser racional, que é tão cultuado na sociedade atual. Então, a energia da lua vem chamar atenção para isso. Ela vem falar para você aqui, ó, não pode ser tanto assim no racional. Você não precisa chafurdar nas emoções, mas você precisa encontrar um equilíbrio. Quando eu digo também chafurdar nas emoções, assim, é o excesso disso, né? O desequilíbrio disso. É quando você não consegue fazer nada porque o teu emocional não está dando conta. Então, a gente tem aqui questões que precisam ser tratadas. Então, nosso grande objetivo, né, se é que eu posso dizer assim, é encontrar esse equilíbrio, é ouvir as 2 vozes, é ouvir a voz do coração e ouvir a voz da mente, a voz da razão. Ora, dar ouvidos mais para a sua emoção, né, e se entregar para aquela emoção, ora, dar mais ouvidos para a sua razão. Tem momentos para tudo. Então, a gente precisa começar a entender isso. Um outro aspecto bem importante da Lua é a questão do soltar o controle, porque a gente acredita piamente que a gente tem controle da nossa vida. Mas já parou para pensar que tudo pode mudar completamente em um segundo, de uma hora para outra, para o bem ou para o mal? De repente você encontra uma pessoa, entre aspas, do nada, e aquela pessoa muda a tua vida, seja no relacionamento, seja porque é uma pessoa que te oferece um novo emprego, seja alguma coisa de ruim que acontece e que fura todos os seus planos, uma pessoa que morre, uma doença, seja lá o que for, né? A vida ela é cheia dessas surpresas, né? Às vezes agradáveis, às vezes nem tanto. Então, a gente tem uma falsa sensação de controle, porque a gente vive de verdade num nível de não controle tão grande, tão imenso, porque é isso, a gente está totalmente
à mercê da vida que a gente precisa se agarrar em alguma coisa, a gente precisa se agarrar numa falsa sensação de controle para se sentir minimamente confortável. Porque se eu assumo que eu não tenho controle da minha vida e que existe algo maior aí regendo as interrelações, regendo as conexões, regendo os momentos, se eu paro para pensar nisso, então como é que vai ser? E o desconhecido? E o amanhã? Mas espera aí, mas e se não for do jeito que eu quero? E por aí vai. E aí a gente começa a entrar num lugar de resistência, de conflito. Porque tem que ser do meu jeito, tem que ser daquele jeito, tem que ser do jeito que eu imaginei. O outro tem que ser do jeito que eu quero, assim, essa é a maior de todas, né, mas o outro não fez como eu queria. E às vezes o outro não tá nem sabendo que é aquilo que você queria. Você simplesmente planejou tudo na sua cabeça e o outro tá ali, entre aspas, para acatar os seus sonhos, né, as suas ilusões. Não, a gente precisa ter esse aprendizado na vida e é um aprendizado de vida inteira. Não é uma chave que você vira totalmente da noite para o dia. É preciso uma autoobservação constante para você se perceber. Olha aqui, estou tentando controlar de novo. Segura, respira, confia. Não controlar não significa não fazer as coisas. Não controlar significa que você vai fazer o que você quer fazer, o que está a seu alcance, o que é possível e você vai desapegar do resultado. Porque quando a gente está fazendo algo em nome de um determinado resultado, a gente está manipulando. E aí, já que a gente não tem realmente o controle, a gente tem a conexão com as nossas emoções para nos direcionar. Então, eu devo ir por aquele caminho? Sente isso. Aprende a sentir, aprende a conectar com o seu sentir. Aprende a deixar a mente descansar um pouco e ouvir outras partes suas. Porque daí você começa a permitir o fluxo. Você começa a enxergar o que está acontecendo e olha, está me direcionando para cá, então eu vou caminhar para cá, mas a minha mente queria que eu fosse para lá, calma, mas está mostrando que é para cá, o fluxo está mostrando que é para cá. Imagina que você está numa bifurcação no rio e você acha que tem que ir para um lado, mas a água está te direcionando para o outro. Vai no fluxo da água. Segue o fluxo que o fluxo da água vai te levar para o mar, né, de repente aquele lado que você acha que deveria ir vai chegar num lugar, num beco sem saída, mesmo que ele aparentemente seja a melhor opção. Então esse é um grande, grande aprendizado que a gente precisa ter e a energia da lua vem trazer essa reflexão, para a gente parar e ver que horas que eu estou querendo controlar tudo e todos, que horas que eu estou querendo me controlar. Porque isso é outra coisa, assim, a gente tem que viver um estereótipo. Então você tem que ser de uma determinada forma, você tem que agir de uma determinada forma, né? Nos relacionamentos a gente vê isso muito forte. Ah, eu tenho que falar assim, porque senão o outro vai achar assado, ou eu não posso fazer isso, porque senão o outro vai achar assim. Não, 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 não. A gente precisa ser a expressão da nossa verdade, né? Esse expressar as emoções, expressar os sentimentos, expressar a sua verdade é mais um chamado da energia da lua. A energia da lua vem botar luz nisso para falar assim: olha, como é que você está aí agindo? Você está escondendo as suas emoções? Você está reprimindo as suas emoções? Você queria dizer algo para alguém e você não está dizendo? Seja bom, entre aspas, ou ruim, entre aspas. Às vezes você não está contente com uma situação, mas você não fala por causa da reação do outro. Porque o outro pode se chatear, porque o outro pode deixar você. Às vezes você quer dizer uma coisa boa para o outro, quer dizer que ama e não diz, porque não, porque se eu disser que eu amo, daí o outro vai me dominar, o outro vai achar que eu estou na mão dele. Não, tá tudo errado, gente, tá tudo errado. A gente precisa ser verdadeiro. Se você ama, se você não ama, você não ama e tá tudo bem. E vamos aprender a lidar melhor com tudo isso. E aí, quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma das grandes chaves que hoje se fala muito, que é a tal da vulnerabilidade. A vulnerabilidade é você se colocar real nas relações, nas situações. É desconfortável esse lugar da vulnerabilidade? Sim, é. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, isso não é uma fraqueza, isso é uma força. É desconfortável porque a gente não está tão acostumado
com esse lugar, porque a gente está sempre muito protegido, com as barreiras todas subidas, com medo de se machucar, com medo de ser machucado. Mas, na verdade, assim, a vulnerabilidade ajuda você a crescer e a se curar. Porque quando você se mostra imperfeito, você também abre espaço para o outro também ser imperfeito, porque senão fica essa guerra de egos e um querendo ser mais perfeito do que o outro. E isso eu estou falando em todas as relações, tá? Nas relações de trabalho, nas relações afetivas, nas relações familiares, entre os amigos. É muito difícil você realmente se sentir à vontade para ser vulnerável. E eu também não estou dizendo aqui que você precisa ser vulnerável com todas as pessoas. Mas você vai abrindo essa vulnerabilidade à medida que você vai encontrando espaço. E você vai também permitindo que o outro seja vulnerável. E quando o outro for vulnerável, você não vai julgar, você vai compreender que ali pode ter uma dor, que ali pode ter um medo, que ali pode ter uma fraqueza. E tá tudo bem. De novo, a grande força da vulnerabilidade é essa, você se mostrar como você é, inteiro, inteira. Mas a gente evita isso para quê? Para que não seja rejeitado, rejeitada. Só que daí você não é você, você cria um outro personagem, aquela pessoa então passa a gostar de você, mas na verdade não é de você, é do personagem. E você se sente, no fundo, sozinha, no fundo, uma fraude, porque não é você de verdade, é toda aquela casca. Mas quando você encontra um espaço apropriado para isso, porque de novo a gente cai no 880, né? Então, beleza, ou eu vou me abrir vulnerável para todas as pessoas, ou eu vou me fechar completamente para todas as pessoas. Não, né? A gente tem que novamente encontrar um equilíbrio. Então, quando você encontra espaço para abrir essa vulnerabilidade, você vai abrindo, você vai se colocando nesse lugar e vai permitindo que o outro também esteja. E daí, quando você tem uma relação que se constrói a partir desse lugar, essa relação é muito mais forte, porque o outro está te enxergando e você está enxergando o outro. Isso é um poder imenso, né? Assim, é uma força muito grande. Então, o trabalho que você tem que fazer com relação a isso, com relação à sua vulnerabilidade, é de ir abrindo aos poucos e vendo como é que o outro reage. E ir permitindo que o outro também seja. E veja como que as coisas vão se dando. Então, você vai dosando isso até o momento que você diz: aqui é seguro para eu ser quem eu sou e aqui eu permito que o outro seja. Mas sempre que você começa permitindo que o outro seja, já é um grande passo. Se você permitir que o outro se expresse e você também diga aquilo que passa dentro de você, aquilo que você sente, aquilo que você vê, os seus medos, as suas vontades, é um lugar muito bom, é um lugar de muito conforto. Depois que você passa essa linha, né, que você cruza essa linha do desconforto, é um lugar de muito conforto. Vale a pena você experimentar chegar nesse lugar. Então use esse tempo, esses 13 dias da onda encantada da lua, para refletir sobre tudo isso, para experienciar, para experimentar, colocar em prática, para testar, para se observar como que eu estou lidando com as minhas emoções, como eu lido com as emoções do outro, estou reprimindo as minhas emoções, estou expressando aquilo que eu quero, estou sentindo uma coisa e estou dizendo outra, por que que eu não tenho espaço aqui para ser eu mesma? Será que esse espaço existe, pode ser construído ou não, nesse lugar não tem espaço e aí é hora de você se mudar de lugar, enfim. Muitas reflexões, muitas perguntas e um exercício aí de autoobservação, de autoconhecimento e de equilíbrio muito grande. Então, desejo que seja uma onda encantada, de muita expressão, que você possa cada vez mais se mostrar como você é e ser amado, amada, reconhecido, reconhecida por essa expressão. Arro em Lakesh.